Olá, sou Débora Palles. Ela é blogueira, colunista e uma ativa aí nas redes sociais. Queca Demetrio, seja bem-vinda. Boa noite, Débora, muito obrigada. É isso aí, eu sou colunista no portal Tempo de Mulher, no MSN. Esse portal é da jornalista Ana Paula Padrão, onde a gente tem uma audiência muito grande, graças a Deus, falando para esse mercado plus size. Eu tenho meu blog, né, o quecademetrio.com.br, onde eu falo sobre as minhas impressões, não só sobre o mercado plus size, mas sobre a vida no contexto geral. E eu também uso muito as minhas redes sociais para empoderar as mulheres, né, para que elas descubram o poder que elas têm de transformar a própria vida. Então vai ser muito bacana bater esse papo aqui com você hoje. A Queca é reconhecida pela luta dos seus ideais, pelos seus gostos, mas e a Angélica? A Angélica Demetrio, ela sempre foi assim? A Angélica, ela foi uma mulher muito reprimida, né? Reprimida em que sentido? No sentido do estereótipo, do padrão de beleza vigente, né? Eu sempre fui gorda. Eu não conseguia, interessante, eu não conseguia me achar feia. Eu me olhava no espelho e me achava linda, mas o mundo à minha volta dizia que eu era feia porque eu era gorda. Então, se você é gordo, você é feio. Se você é gordo, você é esculachado. Se você é gordo, você é preguiçoso, né? Existe uma série aí de adjetivos péssimos que as pessoas falam sobre as pessoas gordas. E a Angélica ela sofreu sim, não vou dizer que não, mas chegou um determinado momento em que a Queca e a Angélica, elas se conheceram. Eu conheci uma terapia, eu chamo a terapia do espelho. Quando eu comecei a fazer a terapia do espelho, eu comecei a me conhecer. Quando eu olhava no espelho, eu só enxergava defeito. Um dia eu olhei no espelho e comecei a falar um monte de absurdos para mim. Um monte de coisas que eu precisava escutar, mas que ninguém me dizia. Porque as pessoas são preconceituosas e o preconceito delas é velado. Elas não falam na sua cara. Né? E nesse dia eu falei muita coisa para mim, sabe? E ao mesmo tempo que eu ia falando, eu fui chorando, né? E junto com esse choro, eu fui colocando para fora toda aquela tristeza, todas aquelas coisas que me prendiam. E aí eu enxuguei minhas lágrimas e disse, bom, se você não gostar de você, ninguém vai gostar. Então tá passando da hora de você dar um jeito nessa autoestima sua. E aí eu percebi que eu era a pessoa mais importante da minha vida, que eu precisava me posicionar, que a partir do momento que eu me posicionasse de forma positiva, as pessoas, querendo ou não, elas iam ter que me aceitar. Elas iam me aceitar com a minha gordura, com os meus defeitos, elas iam ter que me aceitar. Por quê? Porque eu me aceitava. Eu descobri nessa época que realmente as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos. E foi a partir desse momento que eu comecei a permitir que as pessoas só fizessem coisas boas para mim. Eu comecei a deixar de lado tudo aquilo que não me fazia bem. Óbvio, eu sou mulher, né? E já está na nossa essência de mulher acordar, né? Um dia e falar, eu não tô bonita hoje. Aí eu vou para frente do espelho e falo, você tá maravilhosa, você é gostosa, você é poderosa, você pode fazer o que você quiser da sua vida, vamos dar um jeito e vamos para a rua, vamos para o mundo. Então foi nesse momento que a Queca e a Angélica se tornaram uma pessoa só. Às vezes as pessoas falam, qual é o seu nome, Angélica? Nossa, eu não sabia. Pessoas que me conhecem aí desde 2009, né, que eu tô nesse movimento desde 2009, eu não sabia que seu nome é Angélica. Então, a Queca tomou uma força tão grande, ela tomou um espaço tão poderoso na minha vida, que a Angélica tá lá, quietinha, no cantinho dela, enquanto a Queca tá tomando conta de tudo. Fala um pouquinho sobre a sua infância. Eu fui uma criança que, ao mesmo tempo que eu sofri bullying, hoje é bullying, né, na minha época
que era falta de educação mesmo, que eu sofri bullying. Eu também fui uma criança muito feliz. Obviamente que sempre teve as piadinhas, né, na escola. Criança, quando quer ser cruel, ela é cruel mesmo. Ela xinga o coleguinha, ela humilha. E, obviamente que por várias vezes eu me senti triste. Eu me lembro que às vezes chorava, mas nunca me senti excluída da turma. Porque hoje eu percebo que desde a minha infância eu tenho esse dom de ir levando as coisas, sabe? De ir passando por cima e vambora, vamos ser felizes. Eu sempre fui uma pessoa muito divertida, tímida, mas divertida. Eu tinha uma timidez muito grande. Eu me lembro que quando até meu 4º ano primário, eu não conseguia, por exemplo, tossir dentro da sala de aula porque eu achava que todo mundo ia me olhar. Então, quando eu me lembro de mim, lá atrás, eu fico pensando que eu era uma criança múltipla. Ao mesmo tempo que eu sofria ali pelo bullying por ser gorda, eu também era a melhor amiga de todo mundo, eu também era divertida e ao mesmo tempo eu era muito tímida. Então eu acho que assim, foi um universo bem complexo. Eu tinha tanta vergonha de falar alguma coisa que eu comecei a ter problema de vista. A professora ficava brava comigo porque eu não conseguia terminar de copiar as coisas e eu sempre fui uma boa aluna. E eu não tinha coragem de falar para ela que é porque eu não enxergava. Nossa. Então assim, essa parte aí foi muito ruim. Ao mesmo tempo foi muito bom. Também assim, minha infância foi maravilhosa. Você já fez dieta? Acreditou nos milagres que elas prometiam? Nossa, eu já fiz muita dieta. A primeira dieta que eu fiz, eu tinha 7 anos de idade. Gente, foi muito traumático. Porque eu me lembro até hoje de pegar o telefone, ligar para minha mãe, na casa da minha avó e dizer: posso comer mais um pouquinho de arroz? Ah, isso é muita judiação, gente. Olha, isso ficou marcado, tá? Ficou marcado da minha vida. 7 anos, com certeza. Mas assim, foi com nutricionista, tudo, não deu certo e tal, né? Eu já emagreci 30 quilos por 3 vezes, sem remédio, com um médico, tudo bonitinho, tudo certinho. Já fiz dieta da lua, dieta mais dos pontos, dieta mais não sei o quê, porque a gente acredita em milagre. Na verdade, a gente queria dormir e acordar magra, né? É assim, mas não é assim que funciona. Inclusive, eu sou muito contra essas dietas radicais. Primeiro, porque a gente precisa reaprender a comer. Né? Ou às vezes aprender, porque às vezes ninguém ensinou, né, como comer. Então eu sou muito contra essas dietas radicais. Eu sou a favor de uma reeducação alimentar. Só que se você não fizer essa reeducação junto com um tratamento psicológico, por exemplo, não vai adiantar nada. É a mesma coisa as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Porque a gente emagrece o corpo, mas a cabeça está gorda. Então, tem muitas amigas que a cirurgia a princípio deu muito certo, mas elas não conseguiram assimilar o novo corpo à cabeça. A cabeça continuava gorda e, infelizmente, elas voltaram a engordar. Quando eu falo infelizmente, não foi porque elas engordaram, foi porque elas fizeram um procedimento muito sério, né? Porque a cirurgia é um procedimento muito sério e não obtiveram sucesso. Então, o que eu falo muito para as meninas é o seguinte: se ame em qualquer tamanho. E se você quer emagrecer, se você não está se sentindo bem, que eu não estou me sentindo bem, eu quero emagrecer, vá fazer uma reeducação alimentar. É o primeiro passo, a gente tem o primeiro passo, E não é fácil, porque se fosse fácil não tinha gordo, pode ter certeza disso. Porque ser gordo nesse mundo é difícil? Mas pode se tornar fácil quando a gente começa a gostar da gente. Você é muito bem resolvida, feliz, mas e a questão da saúde? Você é muito cobrada? Minha saúde vai muito bem, obrigada. Você sabe que a maior desculpa do preconceito é a saúde. Emagrece, você vai ficar doente. Emagrece, todo gordo é doente, precisa emagrecer. Olha, não é porque você é gordo, você é linda, mas emagrece porque você é doente. As pessoas não querem que você emagreça porque você é doente, as pessoas querem que você emagreça porque elas não gostam de gordos. Todo gordo é doente, todo magro é saudável. Mentira. Mentira. Gente, eu sou gorda, nunca estive tão gorda e a minha saúde vai muito bem, obrigada. Conheço muitas mulheres gordas com a saúde ok.
ok. Conheço mulheres gordas também que a saúde não está ok. E conheço também mulheres magras que estão bem de saúde, bacana. Mas conheço mulheres magras que estão doentes. Então, o que mata não é a obesidade, isso é conversa. O que mata é o sedentarismo. É você não levantar o popô da cadeira para poder fazer ao menos uma caminhada. Isso sim é o grande problema. Então, as pessoas precisam parar de falar que a gente precisa emagrecer, porque senão você vai morrer. Então quer dizer que todo magro é eterno, né? Vai ficar para semente. Só gordo que morre, né? Tem coisa pior que as pessoas falam, você precisa emagrecer, porque você precisa ficar sadio. Você nem sabe se eu sou doente. É verdade. Né? Então, eu costumo falar muito para as meninas, olha, a gente é que sabe da saúde da gente, porque aí envolve também a questão de genética, né? Tem gente que tem a genética bacana. Eu, por exemplo, não tenho taxa nenhuma alta, né? Graças a Deus, não tenho. Posso vir a ter? Claro que eu posso, mas qualquer pessoa pode vir a ter, né? Quem é que te garante que você vai ser saudável? Maior balela esse negócio de falar, olha, você precisa emagrecer, porque eu não quero que você fique doente. Mentira, você quer que eu emagreça porque você não suporta olhar uma pessoa gorda. O termo gorda é pejorativo? Muito. As pessoas usam gorda como se fosse maior ofensa. Você pode ser desonesto, você pode ser mau caráter, que todo mundo perdoa, mas você não pode ser gordo, né? O gordo não tem perdão. Então, se você quer matar uma mulher, é falar pra ela, nossa, como você engordou. Ela quer morrer, né? É como se ela estivesse sendo ultrajada, xingada, humilhada, né? O eufemismo, então. Inha, você tá gordinha, você tá fofinha, você é plus sizezinha. Não, eu sou gorda. Eu sou gorda. Tá? Para mim, a palavra gorda, ela não tem mais essa conotação pejorativa. Tá? É um estado. Você é gorda. Que coisa, mas eu tenho espelho em casa. Mas as pessoas usam para poder humilhar, né? Para poder desfazer. Ah, você não tá gorda, você é gordinha. Você tem um rostão lindo, o resto também. Se você não gosta, tem quem gosta, tem quem acha bonito, você né? Tá cheinha, não é gorda, é cheinha. É cheinha, não, você tá bem, você tá um pouquinho cheinha, você tá 30 quilos acima, a pessoa tá falando que você tá, né? Você tá cheinha, né? Eu tô cheinha mesmo, de saco cheio de ouvir essas coisas. Então, o que eu falo para as meninas é o seguinte, assuma a palavra gorda na sua vida, porque você dá muito poder a ela. Quando a gente dá poder a uma palavra, ela começa a tomar conta. Então, qualquer pessoa que te falar que você está gorda, você vai desmoronar. Eu assumi meu corpo e assumi que gordo é um estado. Gordo não é um xingamento. Não é uma humilhação. Nossa, quer que você está gorda? Não engordei mesmo. Para mim é indiferente. Por quê? Porque eu assumi essa palavra na minha vida. E humilhada por eu ter as formas que eu tenho. Não é isso que me faz ser a Queca. Não é isso que me faz ser Angélica. Não é isso que me faz gostar de viver, gostar de conhecer pessoas, gostar de ajudar as pessoas. Não é isso. É o que eu tenho, é a minha forma. É a sua essência. Por dentro é que faz eu ser quem eu sou, não é o meu corpo. Então, para mim, a palavra gorda é apenas um estado em que eu me encontro a vida toda. E provavelmente até o fim dela. Como você vê o estereótipo de beleza hoje? Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e todo mundo querendo padronizar. Nós vamos virar tudo bonequinha, né? Todo mundo igual, todo mundo magro, do olho claro, do corpinho magro, né? Eu acho isso um absurdo. Queca, você acha isso um absurdo porque você é gorda, você é bem resolvida. Não, eu acho um absurdo porque isso é querer tirar a individualidade do outro. O que é que faz as pessoas serem bonitas e interessantes? É o que elas têm de diferente de mim. Então, quando eu acho uma pessoa interessante, eu consigo ver nela algumas coisas que talvez eu não enxergue em mim. Tá? E aí todo mundo tem que estar dentro de um padrão. Que padrão? Não, que padrão? O padrão que eu tenho que seguir é o meu. Né? Eu falo que assim, todo mundo exige que você seja magra, mas ninguém exige que você seja feliz. Né? Então está havendo uma inversão aí de valores. E eu fico assim, penalizada ao ver as mulheres sofrendo tanto
por causa disso, porque é errado a mulher querer emagrecer, ela querer de jeito nenhum. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar, tem que gostar de si. O que eu acho é que a gente não pode transformar isso no centro do nosso mundo, porque a vida não é só um corpo, muito pelo contrário, o nosso corpo é apenas uma parte do todo que nós somos. O que a gente tem de mais dela é o que a gente carrega dentro. Dentro da gente. Então quer dizer que não importa a beleza exterior? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa se amar em qualquer tamanho, para depois querer que as pessoas nos amem. Veja, essas adolescentes, elas sofrem muito, muito. Os casos de anorexia e bulimia hoje no mundo cresceram assustadoramente. Obviamente que as meninas veem as capas de revistas photoshopadas e eu preciso ficar igual ela, porque se eu ficar igual ela, eu vou ser feliz. Só que a felicidade não vem só daí. Esse é o grande problema. É que nós vivemos numa indústria capitalista que precisa te dizer o tempo todo que você não é bom o suficiente. Você precisa sempre melhorar. E com isso, a gente vai deixando a vida passar. Porque quantas oportunidades a Angélica, a Queca, perdeu porque é gorda e não se aceitava. Quantas praias eu perdi, quantas piscinas eu perdi, quantas gargalhadas eu perdi com os meus amigos, porque eu não tinha coragem de expor o meu corpo. Hoje, na idade que eu tenho, nunca estive tão gorda. Outro dia eu publiquei foto minha de biquíni na internet. Então eu falo o seguinte, se antes eu tinha vergonha de poucas pessoas me verem, hoje eu não me importo que o mundo me enxergue. Por quê? Porque eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Se você não gosta de mim, você não gosta de ver o meu corpo, eu sinto muito. Mas respeitar você precisa. Da mesma forma que eu preciso te respeitar também. Então, essa questão de estereótipo precisa mudar. Já está mudando. Pra você ter uma ideia, a Barbie. A Barbie é a boneca mais famosa do mundo, né? A Mattel, né, que é a fabricante da Barbie, esse ano ela está lançando diversas Barbies com corpos diferentes, tem até plus. Não é uma plus sequinha, mas é plus, né? E isso é bacana, sabe por quê? Porque a gente começa a educar as nossas crianças, né? A mostrar para as nossas crianças que existe diversos tipos de beleza, né? Imagina, mais de 7 bilhões de pessoas e todo mundo igual. Ia ser muito sem graça, gente. Ia ser muito sem graça. Eu acho que o bacana da vida, o bacana do mundo, o bacana de você conviver com as pessoas, de você conviver, conhecer pessoas, é isso. É você enxergar outras belezas, é você se abrir para poder tirar um pouco daquilo que, né, te falam o tempo todo que precisa ser, eu tenho que ser magra, tem que ser magra, tem que ser magra. Porque é isso que a gente escuta o tempo todo, né? Para dizer, não precisa ser magra. Ela pode ser gorda, pouco gorda, muito gorda. Porque sabe o que acontece? A gente fica falando das questões da mulher acima do peso, porque é a minha realidade, mas eu tenho muitas leitoras que sofrem pelo motivo inverso. Elas são muito magras. Então, elas falam, Queca, você acha que é só você que é gorda? Não, eu sou muito magra. Então, meu apelido na escola é Olivia Palito, cabo de vassoura. E isso deixa ela também triste, né? Isso acaba minando também a vida dessas pessoas. Então eu acho que está passando da hora da gente enxergar o outro com menos preconceito. Mas antes disso, eu acho que nós temos que começar a nos olhar com mais amor e menos preconceito. Porque a mulher, infelizmente, quando ela se olha no espelho hoje, ela não consegue. Aliás, ela nem não consegue, ela nem procura. Ela, quando se olha no espelho, ela já começa a ver os defeitos. Ela não é capaz de olhar no espelho e dizer, poxa vida, olha, eu sou muito linda. Eu, dentro da minha imperfeição, eu sou muito linda. Olha como meus olhos são bonitos. Nossa, meu cabelo hoje está tão lindo. Não. A mulher se olha e já começa a se autodepreciar, a se achar horrorosa. Bom, se você se acha horrorosa, sinto muito, amor, mas ninguém vai te achar bonita, né? Porque essa questão de que beleza vem de dentro, vem de dentro porque é o brilho, né? Quando a pessoa brilha, ela chega no lugar, ela não precisa ser a mais bonita, né? Dentro dessa beleza aí que é padronizada. Mas quando ela brilha, ela chega no lugar, todo mundo olha, todo mundo quer ficar perto. Sabe aquele lance quando você é adolescente, aí você fala, nossa, que homem lindo. E aí você vai conversar, você tem vontade de sair correndo, porque a pessoa não tem absolutamente nada para te dizer.
Né? Então, eu costumo dizer muito para as minhas leitoras, comecem a se olhar com mais amor, com menos cobrança, sabe? Já tem gente para te cobrar demais, e aí você te cobra todo o tempo também, né? Eu acho que dá para a gente dar um equilíbrio aí e ser feliz. Tem uma frase que eu já li muito, você escreveu, que a alegria, o amor, essas coisas boas que a gente tem dentro da gente, elas não são medidas com fita métrica. E é verdade, né? A gente não pode mensurar isso. E é isso que faz a pessoa, às vezes, transmitir isso e ser bonita de diferentes formas, né? Exatamente. Eu falo o seguinte, o que é uma balança? Por que 2 pontos de uma balança tem que determinar o tamanho da minha alegria, da minha felicidade? Por que aquelas pessoas que estão lá fora, que não sabem absolutamente nada sobre a minha vida, têm que determinar se eu vou ser uma pessoa feliz ou não? Porque as pessoas, elas julgam. Parece que assim, já nasce para julgar, né? É onde eu falo que a gente precisa educar as nossas crianças. Por que uma pessoa que ela é gorda, ela é pior do que a outra? Porque gordura não mede capacidade, gordura não mede inteligência, não mede caráter, né? A mesma coisa é o preconceito, por exemplo, que o negro sofre, né? Então, quer dizer, nós temos vários tipos de preconceito aí. O que fazer, né? Como mudar isso? Eu acho que primeiro a gente muda pela gente. Certeza. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu preciso gostar de mim. Uma vez eu fui dar uma palestra numa escola e aí eu falei, Dia das Mães, então imagina, né? Só tinha mulher. E aí eu falei, sabe que é a pessoa mais importante da minha vida? Seus filhos, não eu. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Sabe por quê? Porque eu preciso me amar. Para eu poder conseguir amar os meus filhos como eles merecem. Porque senão eu vou estar projetando nos meus filhos um amor que realmente eu não tenho. Todo mundo, né, fica assim, porque depois que a gente é mãe, o amor da vida da mãe é o filho, né? Mas eu falo que é o seguinte, que quando eu digo isso, as pessoas se assustam, eu explico, eu falo para elas, olha, é a maior prova de amor que eu posso dar para os meus filhos. É mostrar para eles que a gente precisa se amar com todas as dificuldades, né? Porque a mãe deles não é perfeita. No entanto, ela se ama, ela se gosta. É o maior exemplo que você pode dar. É o maior exemplo que eu posso dar. É a maior referência de amor que eu posso dar para os meus filhos. É eu gostar de mim. Porque quando a gente gosta da gente, a gente não aceita migalhas, né? A gente não aceita, por exemplo, estar num relacionamento abusivo. Porque o que é um relacionamento abusivo? É quando você se sente tão pequeno, que você se acha insignificante o suficiente para ser amado por outra pessoa ou para poder mudar a sua vida. Só que eu sempre digo, todos nós temos a capacidade de realizar nossos sonhos, de transformar os nossos pesadelos em sonhos e transformá-los em realidade. 2009 foi quando começou o movimento Plus Size. Como que foi esse começo? Bom, é muito recente, né? Foi logo ali, né? Ali atrás. Em 2009, eu estava na internet, a bendita internet, navegando ali e eu conheci um blog chamado Mulherão. E comecei a ler algumas coisas ali, isso foi em junho, e esse blog Mulherão tinha surgido em março. E eu comecei a ler algumas coisas ali e entrei em contato com a dona do blog, a Renata Poscos. E a gente começou a conversar e nos tornamos amigas. Nos tornamos amigas e ela me convidou para ser colunista do Mulherão. E eu aceitei. E nessa época foi quando o movimento começou mesmo a tomar força no Brasil. Que as confecções começaram a abrir espaço para moda para gordo, né, para moda GG. E foi quando as mulheres começaram a se assumir. Talvez antes da internet, muitas tenham se assumido, é que a internet tem esse poder, né, de te mostrar uma dimensão muito maior. Mas em 2009 foi o grande começo. Eu me lembro que na época nós fomos a diversos programas de TV. A intenção de ser magra como uma modelo de capa de revista. Nós somos mulheres reais, mulherões do dia a dia. Solteira? Solteira. Você prefere um homem do que, tipo assim, magrinho, sexy, bonito ou mais fortinho? Mais fortinho. Nós saímos em diversas mídias. Toda mulher acima do peso ideal enxerga a balança como um temível adversário. Algumas simplesmente ignoram os ponteiros, assumem o manequim GG e vivem em paz consigo mesmas e com o espelho. Depois de uma certa idade, a gente começa a se ver de uma outra forma, a se valorizar diferente, né?
Então, eu tô com 37, né? Com carinha de 25 e juiz de 15, né? Mas não me trocaria quando tinha 20. Por quê? Porque hoje eu me percebo diferente, né? Eu me valorizo diferente. E a forma como eu me enxergo, como eu me vejo, é a forma que você vai me ver. Sentamos no sofazinho da Hebe. Vergonhoso é você ser anoréxico, bulímico, é você deixar de ser feliz, sabe? Tava me falando. E nós ensinamos aqui as meninas a fazer a terapia do espelho. Como é que é? A terapia do espelho. Adorei. Você se olha no espelho, mas por favor, gente, não vai olhar pra moldura, nem o que tá refletindo atrás. Olha pra você. E aí você fala, olha, eu sou gostosa, eu sou poderosa, eu sou tudo de bom, o mundo tá me esperando, a vida é linda e eu não tenho que esperar emagrecer pra começar a ser feliz. Eu tenho que Foi uma coisa muito bacana, porque a partir daí o movimento só cresceu. Muitas pessoas aderiram, muitas mulheres se redescobriram. Embora seja muito recente, tenha assim muita coisa para crescer, eu acho que é um movimento que só tem a ganhar, né? Só tem a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais as mulheres para essa realidade de que a gente não precisa ser magra para ser feliz. Como diz Roberto Carlos, não precisa ser magra para ser gostosa, né? Acho que gostoso, a pessoa gostosa não tem nada a ver com as formas do corpo. Acho que a pessoa gostosa, ela tem mais a ver com o que ela representa do que com o corpo dela. A Ellie soltou uma capa virtual com uma plus. São pouquíssimas as publicações que tem uma plus, né? Capa nenhuma, só a Ellie que soltou. Agora, o mercado americano já está assim muito à frente do nosso. Nos Estados Unidos tem muita capa bacana, com muita mulher plus bonita na capa. E isso sim representa a gente. E o que você espera aí desse mercado plus para os próximos 10 anos? Olha, eu espero que, assim, que cresça absurdamente, que as pessoas comecem a enxergar o mercado plus size como um mercado sério. Hoje, mais da metade da população brasileira, ela ou tem sobrepeso ou ela está obesa. Agora, imagina o poder de compra dessas pessoas. Se a mulher se sabe, a gente gosta de comprar, né? Que mulher que não gosta de uma roupa bonita, de um sapato bonito, né? De estar bem maquiada, de estar bem penteada, todos nós gostamos. Só que o mercado ainda não enxergou a gente como nós merecemos sermos enxergadas. Então, existe muita confecção que oferece roupa bacana e tudo, mas ainda precisa crescer muito. A grande maioria das confecções, ela trabalha só até o manequim 54, que, por exemplo, é o meu. E a mulher que veste 56, que veste 58, que veste 60? Ela ainda não tem como se vestir. Ela ainda vai vestir o saco de batata, que a gente chamava, né? Porque você não encontrava. Ou então a calça legging com camisetão, né? E isso é muito triste. Então eu espero que sim, que daqui 10 anos esse mercado esteja, assim, muitíssimo bem representado, que esse mercado esteja, assim, fortalecido, que as pessoas parem de olhar esse mercado apenas como um mercado doente, né, porque gordo é doente na cabeça deles, né, deficiente, e começa a enxergar um mercado que dá dinheiro, porque a gente quer comprar. Né? Se você nunca comprou, de repente você tem N possibilidades e você vai começar a comprar. Né? Então a gente precisa de roupas com qualidade. Isso vai facilitar essas mulheres a se assumirem, né? Porque vai dar gosto em sair mais bem vestidas. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, porque eu falo muito em autoestima, mas eu falo que a moda é uma das principais ferramentas para se elevar a autoestima de uma mulher. Porque a mulher, quando você coloca uma roupa bonita nela, você pode ver que ela já brilha, né? O olhinho dela já fica, né? É muito bom. Agora, é uma tristeza muito grande, porque a gente entra nas lojas convencionais e aí a vendedora nem te olha, em alguns casos, em outros casos ela te olha e já fala pra você, não tem nada que te serve. Ela não sabe se você foi comprar pra você ou se foi comprar um presente. Se preparar para poder atender esse mercado. Tanto é que muitos pontos de vendas de confecções plus, as vendedoras são gordas, porque ela vai entender a outra, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Atendimento em geral, né? Em qualquer lugar, né? Você deixa de comprar uma mercadoria mais barata para comprar uma mais cara por causa do atendimento, mas as pessoas insistem em não enxergar isso. O que o surgimento da moda plus size representa hoje para a sociedade? Inserção. A partir do momento em que a moda começou a olhar
para o mercado plus size, as mulheres começaram a se sentir inseridas na sociedade, a ocupar um espaço que era delas, mas que ninguém permitia que elas ocupassem, né? Eu acho interessante isso, né? Porque você não precisa, o outro não precisa sair para você ocupar, tem espaço para todo mundo. A moda plus size hoje, ela é muito importante mesmo. Ela tem tirado pessoas de dentro de casa, ela tem tirado mulheres da depressão, ela tem tirado mulheres de relacionamentos abusivos, né? Ela tem mostrado para essas mulheres que não são capas de revistas que elas podem ter uma vida feliz, que elas podem ter uma vida digna, que elas podem sair, que elas podem passear, que elas podem trabalhar, que elas podem realizar o que elas quiserem. Então a moda é muito importante mesmo. E a modelo plus size? A modelo plus size, ela acaba sendo a representatividade dessas mulheres gordas, né? Milhares de meninas saíram aí do interior, de diversos lugares, para ganhar o Brasil, né? Fazendo catálogos, fazendo campanhas, né? Isso é muito bacana, porque você começa a se ver representado. Hoje em dia, é preciso abrir mais espaço para vários outros tipos de corpos. E as pessoas querem essa representatividade. Porque as meninas hoje, elas pensam o seguinte, como elas estão vendo várias meninas aí que estão fazendo sucesso, aparecem em programas de TV. Então, eu sou gorda, eu quero ser modelo. E não é assim que funciona. Você não pode achar que você é gorda e vai ser modelo. Primeiro, que você precisa ser bonita. Você precisa ser harmoniosa, você precisa ser inteligente, você precisa ser espirituosa, você precisa ser humilde. Muita gente não é. Então, ser modelo plus size é muito mais do que ir ali, pôr uma roupa e dar um sorriso para uma câmera. Não é assim que funciona. Porque, além de tudo, você está representando um nicho que por muitos anos, muitos anos, esteve à parte da sociedade. Então, a modelo plus size, ela tem um papel de suma importância nesse movimento, porque a moda é muito poderosa, né? A moda, ela consegue inserir e excluir pessoas. Então a modelo é o quê? É o cabide dessa moda. Eu acho que a gente precisa ter mais diversidade de corpos aí, representando mais tipos de mulheres. E as modelos plus size, elas precisam, acho que cada vez mais, estudar mais, aprimorar mais, ter por trás delas um bom book, ter por trás delas um bom agenciador, né? Não ir só na conversa das pessoas que querem só vender book, não é assim que funciona. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, por que eu quero ser modelo? Por que eu quero ser modelo plus size? Eu sou bonita e eu quero ganhar dinheiro, já vou contar que não vai ganhar dinheiro, viu, filha? Porque o negócio ainda tá feio. Mas por que eu quero? Levantar a minha autoestima? Por que você quer ser modelo plus size? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque se for só para levantar a sua autoestima, eu vou te dizer que vai ser uma fria. Porque você vai receber muitos nãos em diversos castes. Então, se você não tiver uma cabeça bem feita em relação a se gostar, em relação ao mercado que você está entrando, você vai... O Brasil é conhecido como um país livre de preconceito. Como você vê isso? A história da carochinha, né? Porque a gente quer... Eu falo gordo porque é a minha realidade. Mas a gente pode citar aí N casos de gordofobia, N casos de homofobia, né, de racismo. Tá aí, tá escancarado. Entra na minha página, eu gosto muito de postar fotos de mulheres seminuas, porque eu gosto de mostrar o corpo da mulher gorda. Você vai ver que tem alguns que tem comentários assim, absurdos. A pessoa, ela se dá o direito de sair de onde ela está para ir na página do outro ofender. Eu acho isso um absurdo. Isso é uma falta de respeito muito grande. Como que você se atreve a poder falar do trabalho do outro? Cometer racismo, cometer preconceito. Isso é um absurdo. Isso é atitude de pessoas frustradas, mal amadas, que não conseguem se enxergar como um ser humano bacana. Porque uma pessoa dessa não pode ser bacana. O Brasil está abarrotado de preconceito. É só história da carochinha. Sabe aquela história de que você não pode amamentar seu filho na rua porque está mostrando o peito?
mas está cheio de mulher pelada, andando pelada, por tudo quanto é canto. É mais ou menos isso. Infelizmente, o Brasil não é o país da liberdade. O Brasil é um país da hipocrisia. Ora, e você sabe que algumas demoram para chegar aqui em Ituiutaba. Como que você vê essa perspectiva hoje da moda plus size aqui na nossa cidade? Então, os grandes centros realmente são os primeiros a serem inundados, né, com a moda, com tudo. E depois vai migrando para o interior. Eu fico muito feliz de ver que o negócio aqui está começando, né? Eu já tive muita vontade de fazer diversas coisas, mas não tinha como. Mas agora eu percebo que o negócio está desenvolvendo, está crescendo. Para você ter uma ideia, eu tinha muito mais leitores e seguidores de fora do que daqui de Ituiutaba, né? E agora essa coisa tem mudado, sabe? Tem aparecido muita gente seguindo e conversando e batendo papo e tudo mais. Eu fico extremamente feliz. Eu fico muito feliz porque quando a moda começa a chegar no interior, né, esse mercado tá chegando aqui em Ituiutaba, isso quer dizer que a gente vai conseguir fazer com que um monte de mulheres mineiras, né, se descubram, se redescubram, né? E eu acho que a moda é para isso, né? E eu sei que ainda estamos muito deficientes de moda plus size aqui, né? Tem pouquíssimos pontos de vendas, tá? Eu particularmente conheço 1 ou 2 só, e eu acho que é um mercado que precisa crescer, gente. Ituiutaba é a capital do Pontal. Traz uma moda bacana para cá, a gente consegue distribuir para quantas cidades, né? Porque não é só na capital que tem gordo em tudo quanto é lugar, né? Então, eu acho que está na hora dos empresários daqui começarem a enxergar esse mercado como um mercado consumidor de verdade. Que as empresas investam mais, né? Na produção dos books, na produção dos vídeos. E as empresas que realmente querem investir nesse mercado, investir com boas produções. Porque o que a gente vê em muitas e muitas empresas, muitas e muitas marcas, é uma coisa muito caseira. Sem grandes produções, sabe? E precisa melhorar. Estamos caminhando, mas eu acho que já está passando um pouquinho da hora aí de ter um investimento mais maciço. Para você ter uma ideia, o ano passado saiu uma lista de prováveis nichos que as pessoas deveriam investir em 2016, mesmo com a crise. E o mercado de confecções plus size está em primeiro lugar. Por quê? Porque é um mercado que mesmo com a crise não está caindo. Porque é aquela história, a gente quer comprar, a gente nunca pôde comprar, então agora a gente quer comprar. Com a vinda do concurso municipal Miss Plus Size Ituiutaba, você acha que é a hora? Eu acho que vai ser muito bacana mesmo, porque esse concurso vai abrir a porta, né? Porque muita gente não sabe, né? Ainda não está habituado a ver essa questão, esse termo plus size, por exemplo. Mundo à parte ainda, né? Para muitas pessoas. Então eu acho que o concurso aí do Miss Plus Size vai ser assim, uma abertura muito grande. Por quê? Porque para você fazer um concurso, você precisa de parcerias e essa parceria vai gerar muito boca a boca. E boca a boca é o marketing mais poderoso que existe, né? Então eu acho que vai ser um concurso muito bacana e eu tô louca para que chegue logo. Não, vai ser inesquecível. Eu tenho certeza que vai ser muito bom mesmo. E a realização desse concurso é uma parceria do Estúdio 33 com a Impacto Produções, que é a realizadora oficial do concurso Miss Brasil Plus Size. Exatamente. E eu, assim, estou muito feliz, porque eu conheço o trabalho do Estúdio 33, a gente já fez alguns trabalhos juntos e ficou, assim, muito bacana. E conheço também o trabalho da Impacto Produções, já fui júri do Miss Minas Gerais, já fui júri do Miss Brasil. O Miss Ituiutaba Plus Size vai ser, assim, um grande sucesso. Se você acredita que você tem perfil para subir naquela passarela e se tornar a primeira Miss Ituiutaba Plus Size, faça sua inscrição. Eu vou estar lá para poder te aplaudir.